Sabe que, por exemplo, nós aqui... Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. O nosso entrevistado de hoje é o presidente Cícero, presidente em 2013, e que vai fazer um balanço conosco aqui. Tudo bem, presidente? Ok. Comigo o Tiago, que representa aqui o portal Vai e Vem, não é? É publicitário, também jornalista, né? Isso. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E também o professor Eduardo, mais uma vez participando conosco aqui, né? Estamos aí. Muito obrigado pelo convite aí. Ok. O professor Eduardo milita na área de jornalismo, né? Principalmente na área de TV, né? Rádio e TV. Rádio e TV. É isso aí. Quem quer começar? Agora eu dou as honras ao Duque. É? No outro foi o Biasoli começou, agora o Duque começa. Toma lá, Duque. Vamos lá. Bom, prazer estar aqui contigo, Cícero, mais uma vez. Você vê que é até difícil de não te chamar de presidente, né? A gente está tão habituado a te chamar de presidente que é difícil, né? Mas, Cícero, saindo aí de 10 anos praticamente que você teve à frente aí, agora voltar e sentar novamente na cadeira como vereador. Isso de alguma forma é ruim para você, assim, como vereador? Você se sente mal com isso? Ou você sente que o trabalho foi bem feito, estar ali em nenhum momento desmerece todo o prestígio que você tem, todo o trabalho que você realizou, estando à frente aí com experiência, maestria, enfim? O estilo é o homem, né? Uhum. Onde quer que ele esteja, ele tem que estar feliz, como presidente, como vereador, como cidadão. Um dia eu poderei deixar de ser vereador ou vou ser cidadão. Eu tenho que ter a mesma tranquilidade que tem como presidente, como vereador. Ser vereador em Ribeirão Preto é um privilégio. Ser presidente ainda mais. Certamente alguns fardos você tem que carregar na presidência, como vereador também, mas menos. Isso de certa forma te alivia, porque você não é vereador ou presidente seu. Você é presidente da Câmara de uma cidade que está entre as melhores 20 cidades do país, digamos assim, em alguns índices. Isso faz a diferença. Isso faz com que a Câmara de Ribeirão Preto precisa ser bem presidida, precisa ter responsabilidade, precisa ter cautela, precisa ter paciência, tolerância, precisa ter uma série de boas virtudes, digamos assim, para você presidir o Legislativo. Não é tão fácil, mas quando estou na vereança, exercendo a presidência, me sinto perfeitamente feliz, porque eu, com a minha experiência, com o trabalho que foi realizado, eu sei que eu tentei e fiz o que era de melhor. A presidência tem essas grandes responsabilidades, mas tem uma coisa que eu não diria que é uma vantagem. Mas, por exemplo, em projetos polêmicos que foram votados o ano passado, projeto do IPTU, do transporte, do valor do transporte, o presidente não é obrigado a votar. Uhum. Agora, essa é uma outra realidade. O presidente agora, aparecendo algum projeto também polêmico, que causa assim, um grande impacto na população, o presidente agora, o vereador Cícero agora tem que se posicionar. Qual é a grande diferença agora e qual é a sua visão do vereador que se abstém de um posicionamento ali na hora da votação? Vê isso com bons olhos? É natural? Bom, falo da minha posição. Minha posição é sempre clara, nunca em cima do muro. Eu sempre tomo um lado. E é necessário, mesmo que o rumo não seja certo, mas você não escolhe o rumo errado. Mas você tem que ter um lado. Você não pode ficar em cima do muro. Esse é o meu pensamento. É muito fácil. Eu digo, olha, vou pensar, vou ver. Não, a minha posição é essa, penso assim, porque o eleitor precisa saber com quem ele está convivendo na cidade. Ele não pode viver de falsidade, no mundo de faz de conta, no mundo de falsidade que prejudica, de certa forma, as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão aí se formando. E precisa se inspirar. O cara pode não gostar da minha posição, mas ele sabe que eu tenho uma posição. Foi posicionado. Gostar ou não é um problema dele, porque ninguém vai agradar a todos. E é bom que não agrade, né?
Dizia Nelson Rodrigues que Toda unanimidade é burra, né? Os imbecis é que são capazes de pensar também que agrada a todos. Cícero, falando partidariamente agora, enfraquece o seu partido, a sua saída da presidência? Como é que você enxerga essa questão mais uma partidária? vez, sim, o poder ele é importante, mas a pessoa que exerce o cargo tem que fazer a diferença. Não eu só, mas o vereador Léo Oliveira, o vereador Zanferdini, o partido como um todo, ele está bem representado na casa. Ele não vai ficar enfraquecido porque ele vai tomar posições. Qual é a posição do PMDB? O que pensa o PMDB a respeito disso? Então tem que ter posições e isso faz a diferença perante a população. A articulação do vereador, então, ela é mais importante até que assumir o cargo de presidência. O trabalho de articulação... O vereador precisa ter conteúdo, evidentemente. Ele precisa ter um conteúdo e ele precisa saber articular. Essa arte de articular, ela precisa estar presente na vida do político, da maneira em geral. O político ele é muito criticado, todo mundo, desculpa a expressão, é agenir. Então, mas você vai fazer o quê? Nós temos que conviver com o político. No estado de bem-estar democrático, quem critica foi político. O bem-estar democrático prevê o poder legislativo, por exemplo, que é a essência da democracia. Onde não há poder legislativo, não há democracia. Então você vai ser criticado aqui na Grécia, na Rússia, onde quer que seja. Todos os políticos vão praticar. Porque quem exerce está se dispondo a ser criticado. Vereador, só está dizendo que hoje a democracia é o que existe, enfim, se é o melhor, não sabemos, mas é o que temos, é o melhor que temos, né? Mas os movimentos sociais, alguns movimentos sociais, vêm aí com pedidos de que não aceitam mais esse tipo de representatividade, que está falido, etc, etc, mas também não apresentam nenhum novo modelo. Como é que o senhor vê isso? A questão é o seguinte, a questão é mais embaixo. Você precisa discutir o que é a esquerda, o que é a direita, o que é a centro-esquerda. Tem algumas pessoas que não acreditam nas instituições. Tá. Mas qual é o modelo a ser implantado? Nós não temos um partido de direita no país. No nosso país não tem um partido de direita, nós temos um partido que... e nem de esquerda. Nem de esquerda. Talvez uma tendência. Nós temos partidos que são meras legendas. Né? Então o pessoal se acomoda. Aí nós temos um grupo que diz, olha, eu não concordo com isso, seria a esquerda. Quer dizer, nega a constitucionalidade, nega uma série de coisas, precisa ser respeitado. Quer dizer, esse o conviver democrático precisa ser respeitado também. Nós não podemos achar que a pessoa está certa. Eu não represento realmente um grupo. Eu represento outro grupo. O outro vereador não representa outro grupo. E assim sucessivamente. Então, quando alguém diz que o senhor não representa, o senhor recebe isso com naturalidade? Naturalidade, porque eu não represento aquele grupo deles. Como não represento outros grupos. Eu tenho um segmento na sociedade que vota. Aliás, e assim é com todos. Aliás, a democracia participativa é exatamente isso. Eu tenho um grupo na sociedade que vota no vereador A, no vereador B, no vereador C, e que aqueles vereadores representam determinados grupos. Agora, claro que nós temos que respeitar as instituições e o poder, não acreditando, não dizendo, mas eu tenho que respeitar. Isso é preponderante na democracia. Agora, esse grupo, desculpe aí, mas é interessante esse assunto, esse grupo que não aceita as instituições, eles não têm representatividade? É por isso que eles chiam tanto, ou tem representatividade velada? Eles têm oportunidade de 4 em 4 anos ter um representante na Câmara, de buscar o representante na Câmara, de ir perante a população, dizer, eu penso assim e eu quero que seja assim. Se a população entender que tem que ser daquele jeito, vai votar naquele grupo que pensa daquela maneira. Senão, eles têm que se conformar. É o que a população escolheu. Nós temos da eleição 1 ano atrás, nós estamos 1 ano e poucos meses, 2 meses, 3 da eleição municipal, quer dizer, as urnas, né, deram um recado, olha, são esses os que nós queremos. Quer dizer, não dá para você ficar discutindo se esse é bom, se ele é ruim.
E outra coisa, o que é muito ruim para a comunidade como um todo, para a sociedade, algumas pessoas começam a criticar aquilo. Eu não apresento o que eu tenho de bom, eu quero apresentar o que o outro tem de negativo. Bora. E o que você tem? O que você oferece? Qual é o seu cabedal de cultura, de inteligência, de seriedade, de posição firme? Porque você não pode confiar um poder ou alguém que não tem uma postura. Esse alguém não vai poder representar só um segmento, ele tem que representar todos os segmentos da sociedade. Ele tem que ter uma postura que aqueles segmentos da sociedade, mesmo não votando, tenham certeza que estão bem representados, que a pessoa vai exercer dignamente o mandato. Acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Sim. De alguma forma, aí os movimentos sociais, vamos dizer assim, essas organizações, de alguma forma, têm essa função de fazer pressão. Normal. Natural, né? Natural. Desde que saibam como fazer, né? E como podem fazer. Exatamente. E como a gente estava falando aqui, inclusive na entrevista anterior, o legislativo também tem suas limitações. Sim. Não é verdade? Sim. Então você não tem como, muitas coisas não tem como mudar exatamente porque a gente está dentro desse sistema democrático que é assim, tem eleição, vereador eleito, entra na casa, tem sua função aqui, e muita gente não sabe a função do legislativo e do executivo. Aliás, qual que é essa diferença? 95% da população não sabe qual é a função do vereador, se você pegar. Quer dizer, porque mesmo alguns grupos que se diz estudioso ou alguém, ele tem a limitação do pensamento dele, do que ele quer. E na democracia não é o que eu quero, é o que é possível. Então você tem uma limitação do grupo, quer dizer, o que é possível? É aquilo que a sociedade te deu. E como você vai trabalhar? Trabalhar com aqueles que eu tenho naquele momento. Então você tem que trabalhar com o legislativo, em nível municipal, estadual e federal, com aqueles elementos que você tem. Você não tem como trabalhar com elementos diferentes. Bom, na sua concepção, a democracia não é o que eu quero, é o que é possível. É o que é possível. Porque a democracia, na realidade, hoje, pensando fielmente a minha convicção, o que é neoliberalismo, que é isso, que é aquilo e tal. Então você vai pensar assim, o que é socialismo? O socialismo faliu no país, no mundo. O neoliberalismo é a melhor coisa? Eu não sei também se é a melhor coisa. Então nós precisamos exercer democraticamente, ouvir as pessoas, para saber qual o modelo daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Nós não temos um modelo ainda, mas nós estamos construindo um novo modelo. Nós saímos na década de 90 até 2000 de uma anterior. Então nós estávamos aprendendo a fazer democracia. De 2000 a 2010, uma outra faixa. Agora nós estamos de 2010 a 2020, noutra faixa. Mudou. Se você pegar, você vai ver que nós mudamos o estilo. Quer dizer, não que você queira, mas mudou o estilo. Isso faz com que, em 2020, nós tenhamos alguma coisa diferente do que acontece hoje. Tá, o vereador falou em estilo de governar, de legislar, de se comportar como um parlamentar. O vereador Cícero tem muita experiência aqui na legislatura aqui em Ribeirão Preto. Nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, acho que você aqui tem TV Câmara, 1 ano e meio, 2 anos é isso. O vereador sentiu a diferença de legislar com a TV Câmara, dando mais transparência, dando mais visibilidade para o trabalho do vereador, mas também para alguns problemas que se tornam mais visíveis. Foi diferente? A TV Câmara para a cidade, para o vereador como um todo, ela é benéfica. Porque a população passa a conhecer o seu vereador. Mesmo que eu não tenha muita ligação com a política, uma hora ou outra eu clico no canal lá e vejo o vereador falando, eu sei o que ele pensa, como ele se expressa, qual o conteúdo que ele tem, e isso eu vou formando minha opinião a respeito da pessoa. Quer dizer, então é diferente legislar com a TV Câmara. E o próprio vereador também tem que tomar determinados cuidados com a sua postura, para que porque ele está sabendo que a população está acompanhando. A visibilidade é uma via de mão dupla. Exatamente aí. Então tem que tomar cuidado. Eu sei que foi você que foi um grande responsável por implantar a TV aqui. Você vai continuar brigando por ela? Sim, a TV ela é extremamente importante. E se o vereador pensar, ele tem que lutar para que
estejamos presentes nas casas, etc., mais o que for o maior número de vezes possível. Porque você melhora o seu relacionamento e também você individualmente melhora. Você sabendo que alguém está te acompanhando, que alguém está te vigiando, entre aspas, mas você sabe que alguém vai fazer uma crítica a você. E eu, por exemplo, recebo bem a crítica. Claro que às vezes o cara fala assim, não, né, o pensamento dele, mas eu recebo bem na crítica quando eu falo, está errado. Se eu estou errado, o que eu tenho que pensar? Vou corrigir. Então, na TV, o vereador tem que pensar isso. Olha, é uma maneira dele ser diferente do que ele era anteriormente. Pararam de invadir seu perfil na internet agora? De vez em quando o pessoal entra lá. Eles gostam, né? Adoro. Eu sou, meu nome é doce, né? Eu costumo dizer, meu nome é doce, todo mundo gosta. Esse era um outro tópico que eu ia comentar. Então, a TV Câmara muda, então, o comportamento, o trabalho. Muda. Agora, as redes sociais, nesses últimos anos, também mudaram a maneira de fazer política. Sim. O vereador tem sentido essa diferença? Olha, eu não entrava duas eleições atrás, essa também eu engatinhei ainda, eu não dava muita atenção, não tinha uma atenção redobrada. Hoje eu já mudei, porque de qualquer jeito alguém está te ouvindo, alguém está te falando. Sim. Então você tem que fazer. Alguém fala mal de você, vai falar, porque infelizmente tem muitos covardes, né, que falam sem saber. Mas a rede social é muito importante para você divulgar, fazer aquilo, não concorda, tudo certinho. Não pode se acovardar, né? Querer xingar a namorada ou o cara pela rede social. Mas eu acho ela extremamente importante quando você diz, não concordo com o posicionamento do vereador tal, tudo bem. Porque se ela é usada para mobilizar contra, ela pode ser usada para tornar público o que é bem feito. Também. Não tem problema nenhum de mobilizar para fazer contra. O problema é o seguinte, você discutir não pessoas, discutir ideias. Agora, ô Cícero, a Câmara ou os vereadores tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público, tem as ONGs que foram criadas para acompanhar o trabalho, tem a própria TV Câmara que torna público o trabalho dos vereadores, então o próprio cidadão, como você disse, vigia o vereador. Muita gente vigiando o vereador, ou isso é o vereador, o deputado, enfim, o político? Ou isso é bom que seja assim? Eu tenho certeza que é ótimo isso. Se fosse pensar no novo país em termos de política, vamos zerar tudo, vamos começar tudo de novo, qual é o modelo? Vamos zerar, a partir de agora, concorrência pública precisa mudar, porque ninguém mudou até hoje. Corrupção, não é mais candidato a nada. Você sempre bateu nessa tecla da concorrência. Você teria que mudar tudo novamente. O financiamento público das campanhas do vereador seria o ideal, o financiamento público da campanha, eu não preciso depender do financiamento particular. E é fácil isso. O que você precisa? Divulgar o teu nome, o teu trabalho. Então, a Justiça Eleitoral te daria 200 mil santinhos para Ribeirão Preto. Estou chutando um número aleatoriamente, para você trabalhar na campanha. O resto é sola de sapato. Então, você é a favor do financiamento público? Claro. Aí vence quem é eu bom. Não quero nem dinheiro, eu quero material para eu divulgar meu nome. Eu quero o material para que eu possa divulgar o meu nome. Dizer, eu sou candidato. Então, o Tribunal Eleitoral daria o material, nem dinheiro. Que o público pagava, porque nós temos hoje nós já pagamos. O governo federal manda para os partidos uma enormidade de dinheiro. Por que não financiar o papel, a gasolina? Você tem 100 litros de gasolina por mês, digamos assim. E aí todo mundo trabalha igual. Todo mundo trabalha igual. Seria mais justo, né? Não tem diferença. Quer dizer, o que vai fazer a diferença? A pessoa. Você faz uma coisa aí que é interessante, porque aqueles que são contra o financiamento público, vai gastar dinheiro público. Mas você está falando aí que isso já existe. Claro. Os fundos partidários é enormidade de milhões e milhões de dinheiro que vem. É só transformar isso e direcionar para a campanha. Na verdade, limitar, né? O que é preciso é uma reforma, né? Claro. Uma reforma política. Começar tudo de novo. Não dá para se fazer mais remendos. Não daria para... E outra coisa, o que eu tenho? Eu tenho isso. Quem está votando na Câmara Federal não vai votar contra. Concorda comigo? Mas teríamos que ter uma solução, uma constituinte, alguma coisa para dizer, o modelo do país vai ser esse. Eu quero que o meu país seja assim.
Uma constituinte, informando a população, são aqueles deputados que seriam votados só para aquilo. Só para aquele ato. E depois isso, eles... mais nada. Exatamente. Porque senão não muda nada, né? Não muda nada. Mas isso é uma utopia ou existe vontade política para que isso seja Eu acho executado? isso, nas 2 décadas vindouras, eu acho isso difícil. Nós vamos poder ter isso daqui a 3 décadas, acho, talvez. Nós estamos caminhando. A gente não conseguiria um chavismo aqui no Brasil. Difícil também. Difícil. Hoje não dá para ter chavismo no país. O país é muito grande. Mesmo porque tem muitas forças organizadas. O que a gente ouve, vê, etc. na rua, não é aquilo que está por trás. Nós temos outras forças muito bem organizadas. Quer dizer, nós não temos... O que está na rua não é tanto aquilo. Existe muita divisão, existem várias visões Tem diferentes. as pessoas ainda interesses. que não participam, mas que têm um poder tremendo na sociedade. Você acha que essa reforma vai ter que vir de cima para baixo ou ela consegue vir de baixo para cima? Eu acho que deveria fazer um trabalho em base, né, trabalho de conscientização. O que faz no Brasil, alguém manipula a população. Alguém não discute com a população, é diferente. Discute um grupinho aqui e tal, mas eu precisava discutir com todos. Não discutir o que a entidade Y, que é a entidade... Olha, a população votou, teve um abaixo-assinado, né? Não é isso. A escola é o melhor lugar para isso? A escola também, mas não só as escolas, mas você tem o grupo de operário, você tem um grupo de empresário, você tem que discutir como um todo. Você não pode fazer uma sociedade que você queira que tenha estabilidade pensando só num grupo, só no meu grupo. Você tem que pensar num todo. Então todos têm que ser ouvidos. Qual é o peso? Então, falando nisso e falando, como o Thiago disse, a questão das redes sociais, a gente vê muita gente falando, pedindo, reclamando, discutindo. Mas essa questão da participação por vias legais que hoje existem, que são a criação de políticas públicas, a participação em comissões, né? Você acha que falta isso em Ribeirão, trazendo para a nossa localidade, Cícero? Que se fala muito, se discute muito, porém, da forma como é possível se participar, tem se participado pouco? O problema é que às vezes as pessoas vêm pré-disposta a discutir o que ela quer discutir. Ela não quer ouvir, não há um diálogo. O diálogo é quando eu avanço e eu recuo. Tá certo? Quer dizer, eu venho predisposto a que alguém tem que aceitar o que eu penso. A partir do minuto que eu quero que alguém aceite o que eu penso, está tudo errado. Eu tenho que, do diálogo, sair o que é comum. E hoje nós não temos ainda essa ligação, né? Essa ligação está difícil ainda dentro dos grupos. Esse em prol da maioria. Da maioria. Nós precisamos fazer... Por isso está muito centrado no umbigo de cada um, né? Exatamente. É cada um pensando, predisposto a pensar, o que eu penso é correto. O que eu aprendi na faculdade, o que eu discuti no livro tal, o pensamento do fulano foi esse, o pensamento... Quer ver uma coisinha que eu sempre falo, é o seguinte, você pensa na teoria de Malthus, quando dizia que a população crescia em progressão geométrica e a alimentação aritmétrica. Isso é uma questão política que nós sempre discutimos. Isso é uma teoria, mas ninguém vem discutir. Depois vem o Kesner, diz o seguinte, olha, nós precisamos fazer garrafa num turno e quebrar no outro, para gerar emprego. Se você dá emprego para a população, um monte de vagabundo. Não, a sociedade precisa de investir. Aí eu vou discutir hoje... Não quero discutir agora a Bolsa Família. Mas a Bolsa Família é a teoria de Kesner. Eu estou investindo, quer dizer, está entrando dinheiro. Claro que nós temos que fazer uma discussão mais ampla. Já o grupo que não está no poder, que não defende a Bolsa Família, critica. Mas será que é a melhor maneira ou encontrar uma solução? E até por falta de conhecimento. Quer dizer, então nós teríamos que discutir essas várias teorias. Eu vou discutir Karl Marx. O que você conhece? Eu li o Capital. O que você conhece mais? Qual é a teoria dele? O que ele queria? O homem vai ser peça dessa máquina? Não vai ser? O que é? O Estado vai ser o mandatário? É isso que você quer? Porque o cara quer discutir sem saber o que acontece. Tá, na teoria é uma coisa, isso, na prática é outra. A participação da população, mesmo que pouca, nas audiências públicas, elas se tornam improdutivas, então, por discutir às vezes sem porque ele vem pré-concebido a discutir com o vereador Y, já vem com o prefeito Y. Ele não vem para discutir, ele vem e diz, olha, eu gostaria de levantar aqui uma questão para a gente discutir sem pré-questionamento antes. Vamos discutir essa questão, o que você pensa disso?
Mas eu penso assim, e desse diálogo, né, da manifestação de pensamento sua, da manifestação de pensamento da minha, nós tirávamos alguma coisa em comum. Quer dizer, não é o que eu penso. Exatamente. Bom, nós tivemos aqui uma entrevista anterior à sua, que é do atual presidente, Walter Gomes, que elogiou muito o seu trabalho. Vamos aproveitar para fazer um balanço seu, para a gente até discutir o que foi feito. Ele disse que o senhor formou presidente, etc, etc. O que o Cícero acha que foi bem feito na sua gestão? Olha, o que eu entendo que foi bem feito é a condução da Câmara, né? A condução dos trabalhos, no sentido de que a população pôde participar, em que pese essas questões que eu levantei anteriormente, já vem pré-concebido, que tem que ser daquele jeito, né? Mas pôde participar. Bom, o senhor presidiu algumas sessões que aconteceram alguns tumultos. Muito tumultuado, mas eu tive o equilíbrio de saber como concluir o trabalho, o que vai, o que pode, o que não pode. Por que isso? Porque você não está pensando só naquele projeto, você tem que pensar num todo, na população, você tem que pensar em quem está envolvido, como que você vai encerrar uma sessão, o porquê, quais os limites do poder. Quer dizer, essas questões todas você precisa estar embutido. Isso fez com que, durante esse exercício todo da minha presidência, mostrasse para a população que é possível a gente discutir, é possível a gente ter um diálogo. Ainda não se teve, mas é possível a gente ter. Então, acho isso positivo. É necessário que as pessoas que compareçam à Câmara, o que se discuta, não é o que eu penso, não é o que eles pensam, como eles dizem. Não é o que o vereador pensa. Claro que não é. E não é o que outras pessoas pensam. É o que o grosso pensa. Qual é o médio? Qual é o pensamento médio? É isso que eu... Tá, mas deixa eu fazer aqui me permitam. Se o Cícero hoje tivesse 20 anos e tivesse no meio desse grupo que quer alguma coisa, com a experiência que o senhor tem hoje, o que o senhor diria para esse grupo? Pessoal, vamos fazer assim que a gente consegue. Como é que isso? Eu diria para eles, vamos conversar com todos? Vamos conversar? Você tem uma posição que você acha correta? Vamos tentar você conversar, porque você vai poder influenciar na vida de outra pessoa. O senhor chamaria esse grupo para vir aqui conversar com os vereadores, claro, fora de uma sessão? Conversar, não conversar. Sim, conversar. Porque as pessoas vêm com aquele eu não converso, porque aquele é menos culto do que eu. O cara já vem preconcebido. Aliás, ele leu um livro e acha que já sabe tudo da vida, o outro... Então, nós não podemos partir desse princípio. Nós temos que conversar. O vereador tal não é letrado, não, mas ele é importante, a opinião dele, que ele representa aquele segmento que não é letrado na sociedade. Então, eu preciso ouvir. O vereador Y não é assim, mas eu preciso ouvir. O cidadão do bairro precisa ouvir também. Então, mais do que vir numa sessão apenas reclamar ou pedir, teriam que ser feitas outras reuniões, eles convidarem, ouvirem, participar, claro. Vir nos gabinetes dos vereadores ouvir. Vamos debate, convida para conversar, não para te massacrar. Vamos conversar, vamos. O que você pensa a respeito disso? Ele tira a conclusão que ele quiser. E se a pessoa acha que está correto, ora, se eu estou correto, e o meu pensamento é verdadeiro, eu sou capaz de influenciar na vida de outras pessoas. Eu vou mudar o pensamento dos outros. Assim, então, se eu quero uma sociedade diferente, eu tenho que ser elemento transformador dessa sociedade. Tem que ser esse agente de transformação. Eu tenho que ir atrás de outras pessoas que não pensam naquilo que eu acho que é importante. Cícero, a gente está fazendo um balanço, então. Vamos falar de 2013. A gente, na Câmara, vê que foram vários projetos, eu até citei isso com o Walter na entrevista anterior, a gente vê que foram vários projetos colocados, mas a maioria foram projetos comuns, vamos dizer assim, né? Que são colocados em todas as legislações. E a maioria aprovado foi o que vem do Executivo. O que você remete a isso? Você acha que falta, acho que não falta a criação de projeto, mas é a forma de tramitar isso? Como mudar isso? Primeiro, você tem uma limitação constitucional e legal. Você não pode apresentar projeto, vamos começar um projeto de que tenha gasto. Isso é impossível, porque na confecção de uma folha de papel eu estou tendo gasto. Esse é o primeiro. Então, o vereador, ainda que saiba que lá precisa de uma escola, ele não pode fazer esse projeto. Não pode fazer. A pessoa faz, discute, mas pode. O que resta para
Câmara, trabalho de fiscalização, de votar os projetos, o que vem do Executivo. Agora, o que falta é uma boa discussão sobre os temas. Exato. O que falta é uma boa discussão sobre o tema. Não interessa o projeto, interessa uma discussão, porque aquele projeto, aquele tema, eu não posso apresentar, mas eu posso discutir o tema. Eu posso vir aqui, aliás, eu sugeri na legislatura passada, a gente fez algumas discussões sobre educação, sobre saúde, etc. Tal. Talvez o que falta é um pouco mais, mas não há tanto interesse da população. A população é muito pontual. Então, você acha que falta, às vezes, tempo também para isso? Também. Né? De ser colocado com uma certa antecedência, não votado em cima da hora. E a própria população também não tem tempo também. Não é só o tempo que vem tão curto. A população tem tantos afazeres que ela fala assim, eu não vou discutir aquilo lá. Talvez quem vai discutir é a pessoa que está ligada mais politicamente, não é a população como um todo. Tá, uma das coisas que tem sido marca registrada nas suas, quando o senhor é presidente, é a devolução de dinheiro. Esse ano houve devolução, em 2013? Nós repassamos para a prefeitura 8 milhões e 700 mil reais. 8 milhões. 8 milhões e 700 mil reais. E se sabe para onde vai ser usado esse dinheiro? Uma parte eu sei, que pagamos aquelas entidades conveniadas com a prefeitura, que você deve ter acompanhado, que não tinha dinheiro para pagar mensalmente. Eu estava repassando para pagar essas entidades, passava para a prefeitura e ela pagava as conveniadas. Então o dinheiro que as entidades receberam esse ano saiu da Câmara Municipal. Inclusive tinha uma agora em dezembro que estava com um documento, inclusive, que correu o risco de fechar. Exatamente, né? Exatamente. Então essas partes nós pagamos todas. Até dia 20 de dezembro nós deixamos o mês de 2013 zerado. Agora explicando melhor para fevereiro já vem, a semana que vem a prefeitura já paga a primeira parcela. Agora é possível sempre solicitar isso, quando você repassa essa verba para a prefeitura, para onde ela está sendo usada? Só solicitar, não é obrigado. A prefeita não está adstrita ou adstrito o prefeito a colocar aquela verba onde você diz tem, porque o dinheiro você devolveu. Mas os vereadores sempre indicam, não é? Como, por exemplo, a Nestlé. Exato. Mas de comum acordo, normalmente, com a prefeita. Tá? Entendi. Nestlé, a parte aqui, a ampliação daqui da Gerônimo Gonçalves até a Primo Tronco, parte do calçadão e etc. O Hospital Santa Lídia. O Hospital Santa Lídia, 5,5 milhões eu repassei direto para pagar o Santa Lídia. Bom, mas acabou assim, que o Cícero acabou implantando uma cultura, vamos dizer, em que a população chama de devolver dinheiro. Mas vamos explicar para a população, na verdade isso é uma economia dos vereadores. Isso é um repasse que você pode gastar. Ninguém está. Eu posso chegar aqui e falar, vou transformar essa sala aqui numa sala bonita, com móveis novos, gasto 100, 200 mil reais. Eu posso. Esse é um dinheiro que é do legislativo. É do legislativo. Esses são 4,5% de 10 rubricas que tem, não é do orçamento, são 10 rubricas que nós participamos com 4,5%. Eram 5%, agora 4,5%. E o vereador agora coloca os próximos presidentes em uma situação um pouco constrangedora, porque assim, já virou meio que de praxe de devolver. É o que eu falei, acabou virando uma cultura. Os próximos presidentes, se não devolverem, fica meio estranho. Cada um tem um estilo. Eu tinha um estilo de não gastar muito, né? Quer dizer, esse é o meu estilo. Agora, Cícero, se diz que a prefeitura está quebrada, e a gente vê um repasse aí de 8 milhões, que na verdade, pelo que eu entendi, você disse que foi saldada as dívidas aí das instituições, quer dizer, meio que já se conta com esse dinheiro da devolução, né? Como fazer com que isso não seja contado? Porque parece que acontece isso, tudo acaba sendo muito engessado. Então a verba da educação está engessada, a verba da saúde está engessada, a verba do esporte que a gente falava aqui com o Walter agora quase que não existe, a cultura esquece então. Né? Então como que isso pode ser solucionado de alguma forma, né? Só entrando dinheiro de fora, só parcerias, está tudo engessado mesmo, é real isso. O que é arrecadado pela prefeitura, vamos pegar, eu não sei qual foi o realizado, mas o previsto era 1 bilhão e 800 milhões para 2013. Eu não sei qual foi o realizado. Muito bem, mas suponhamos que a gente chegou a 1 bilhão e 900, teve um superávit de
100 milhões. Normalmente tem um superávit. Normalmente. Porque aí você vem um Shopping Iguatemi, vem a Van, vem não sei o quê, isso traz impostos, e aumenta a arrecadação durante o ano. Não é o previsto, não estava previsto isso. Tem um crescimento vegetativo, mas além do crescimento vegetativo, você tem esses acréscimos de empresas que aqui se instalam. Eu dei o exemplo da Van, mas tem outras empresas de menor porte que são várias. Contribuíram também. E esse dinheiro, o que você tem? Você tem uma educação que gasta 25% desse dinheiro. Você tem a saúde que gasta mais um tanto. Então você já está determinado. Quando você faz o orçamento, você diz o seguinte: vou gastar 468 milhões com a educação esse ano de 2014. Eu tenho as rubricas lá, vou gastar com professores tanto, vou gastar com material escolar tanto. Então, para eu gastar, eu tenho que ter naquela rubrica. Por isso que isso é chamado empenho prévio. Eu vou lá e disse, olha, daquela rubrica eu tinha 20 mil reais, tirei 10, ficou só com 10. Eu só posso gastar se eu tiver rubrica. Quando eu não tenho, eu mando um projeto suplementar para a Câmara, eu suplemento, etc. E o dinheiro que entra na prefeitura está todo comprometido. Já a estrutura da cidade já consome todo esse dinheiro. O investimento gira em torno de 40, 50 milhões por ano. É pouco. A população reclama, e é claro, com razão. 5 minutos finais, tá? A pergunta é rapidinha. Passou. Da prefeitura realmente ter esse déficit no orçamento. Mas, por exemplo, eu ouvi dizer o ano passado, inclusive que foi aqui na TV Câmara, que acontece uma situação ao contrário. A população também deve muito para a prefeitura, principalmente no que se refere a IPTU e outros impostos. E se essa dívida fosse saldada, teria aí um reflexo positivo no orçamento. Na realidade, a gente não tem muito certo isso. Porque tem dívida na prefeitura que a população deve, que ela não deve. Só multa que fizeram. Quer dizer, não é bem assim. Por outro lado, você tem que entender, por exemplo, as obras de anti-enchente tiveram uma contrapartida. Vem 200 milhões, você tem que botar 20. E isso, para um orçamento que inexiste, pesa na prefeitura. Então, fica devendo. Isso, estou falando do ponto de vista administrativo, não entrando em outros meandros que vocês podiam me perguntar. Estou pensando assim, quando eu coloco na contrapartida e etc. Isso faz com que haja um déficit na prefeitura, porque eu gastei mais. O que você tem de positivo na cidade hoje? Nós temos boas obras de positivo. Ninguém pode negar. 22 escolas novas, essa obra anti-enchente muito boa. Quer dizer, então nós tivemos algo que cresceu. Agora, o serviço de manutenção diária é que o pessoal reclama. A saúde, o papa-buraca, etc. Por quê? Porque o dinheiro é limitado. Pergunta que não quer calar. 2014, eleições. Cícero se afastou da presidência por conta disso? Não sou candidato. Eu nunca fui candidato a deputado, nem fui candidato nem estadual, nem federal, e nem sairia da presidência para ajudar alguém que eu poderia ajudar. Não tem essa pretensão? Não tenho essa pretensão e continuo fazendo política. Eu faço política 24 horas. O cara goste ou não, mas o Cícero é vereador. Se não for vereador, vou continuar fazendo política. O cidadão vai ter, como diz o Zagalo, tem que me aguentar até que Deus me dê vida, porque eu vou fazer política. Do jeito que eu estou aqui, eu vou estar fora ou em outro lugar. O cidadão vai ter sempre. Essa história de que não vai fazer política é inerente à vida minha. Eu gosto de fazer política e vou continuar fazendo política, independentemente do cargo. Minha última pergunta é assim, durante algumas vezes, não foi uma, nem duas, mas algumas vezes nós o acompanhamos para tentar interferir na área de saúde, que a população reclama e continua reclamando, mas nós sabemos que Ribeirão Preto gasta muito na saúde. Gasta bem. Quer dizer, não é falta de investimento. É mais do que o governo federal estipula. Olha, eu não sei, gasta mais do que o governo federal estipula. Eu não sei qual é a receita para a saúde. Eu teria o meu achismo, o meu Cícero para aplicar na saúde. Seria mais diálogo, mais conversa. Não sei se daria certo, né? Mas teria que ter mais uma conversa com um profissional, dizer, olha, a responsabilidade dele perante a comunidade não é só o salário. Você tem que ter algo mais. Mudança de postura. Algo mais, eu acho que precisa de algo mais. Aliás, não só na saúde, qualquer que seja a pasta que você assuma, você precisa ter. O que você precisa? Qual é o objetivo? Resolver a questão.
O pessoal me critica muito, mas o médico está lá há 20, 30 anos, ele conhece tudo sobre pneumonia. Eu chego lá, uns 2, 3 minutos, eu digo para ele qual é o diagnóstico. O outro, o menino que está começando agora, demora 2, 3 horas. Então, é normal que esse cidadão, cabe as consultas dele, ele podia estar sendo útil no hospital, podia estar sendo útil no... Ele fez o serviço, qual é o meu objetivo? É esse. Você não está no posto de saúde, mas chegou alguém, posso mandar no teu consultório? Eu, por exemplo, de vez em quando filo umas consultas. Outro dia eu fui à UPA e tinha uma criança, nós fomos fazer uma verificação noturna aí, e havia uma criança com dor de cabeça há 3 meses. Eu trouxe aqui, o doutor Pita analisou, depois mandei para o consultório do doutor Gilberto Junqueira, que pedi para ele, que ele fez um aparelho lá, quer dizer, era uma enxaqueca, era remédio, o menino tomava. São coisas simples que alguém que está mais preparado resolve. Aí você vai, uma mãe desesperada, um menino de 14 anos, 3 meses esperando que alguém, um neurologista, diga para ela que ele está com enxaqueca. Avaliação. Quer dizer, a questão de avaliação, então precisa ser bem repensado. Não é na caneta que a gente resolve a questão da saúde, não. É com conversa. Ok, Cícero, você tem algum recado para a população agora nesse seu mandato de 2014, como vereador, não como presidente? O recado é continuar fazendo meus projetos na educação, o pessoal reclama muito, né? Mas eu continuo fazendo, viu? O recado para o pessoal aí que acompanha bem a educação. Levamos nossos alunos para o Chile esse ano, o projeto Kairos, Tempo de Oportunidade, onde as crianças tiveram a oportunidade de ler até 20 livros, fizeram síntese, visitaram as casas do Pablo Neruda no Chile. Nós tivemos a oportunidade de levar para Portugal, para a Argentina, já levamos, e esse ano nós fizemos isso. Continuaremos em 2014 o trabalho na educação, trabalho com a população e o trabalho nas entidades que eu participo, como assistência social. Ok, obrigado, Cícero. Vamos trazê-lo mais uma vez para falar especificamente da educação também, de coisas novas desse assunto. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, professor Du. Eu que agradeço. Agradeço a vocês todos, o Du, o Thiago, o Serginho, e dizer que é um prazer participar desse bate-papo. Quer dizer, eu ficaria o dia inteirinho conversando de política. Vocês acham que eu gosto de política ou não? Sem dúvida. Bom, você que nos assiste, muito obrigado. Continue com a nossa programação. Vamos ter outras oportunidades de conversar com o Cícero. Tchau, tchau. Acho que você gosta um pouquinho.